Olá, estamos começando mais uma edição do programa Café com Leite aqui pela TV Café com Leite, em parceria com a TV Verde Vale e também com a TV Cariri. Lembrando que a partir de agora você nos acompanha nas nossas plataformas de vídeo, no Facebook, no YouTube. É com muita alegria, é com muita satisfação, é bom chegar até você, me deliciar de Jane, muito obrigado aí por você bater um papo comigo aqui para a gente falar sobre investimento, né? Investimento é um tema tão bom, né? Todo mundo gosta, é dinheiro, envolve dinheiro, juros, rendimento, todo mundo se anima, né? Muito obrigado, viu, por você aceitar esse convite para tomar um cafezinho aqui comigo. Eu quero agradecer pela oportunidade, né, pelo convite. É uma excelente oportunidade para a gente falar sobre investimentos, educação financeira, que na verdade é uma carência, né? A gente percebe que a educação financeira, que perpassa naturalmente pelos investimentos, é uma carência do nosso povo. E o nosso propósito inicial é, de fato, levar conhecimento nessa área para libertar, né? O conhecimento liberta. Né? Então, Você falou num tema, numa expressão aí muito interessante, né? A educação financeira ela vem crescendo a cada dia, né? No meio da população, né? Isso é bom, porque as pessoas, tornando as pessoas mais conscientes, são pessoas menos endividadas e com menos problemas financeiros, né? exatamente. E assim, a educação financeira, por muitos anos, ela foi deixado meio de lado, né? A nossa educação básica. Mas hoje, em algumas escolas, a gente percebe que já existem alguns programas voltados para a educação financeira. Então, a gente já percebe um despertar. E hoje, com as plataformas digitais, também já tem trazido mais acessibilidade às próprias mídias sociais, né, as redes sociais como o YouTube, acaba democratizando a educação financeira. Muita gente tem informações sobre investimentos e acaba trazendo mais clareza para a população como um todo, né, para que de fato exista um despertar e que isso de fato faça diferença nas famílias brasileiras, né? Que quando a gente vai para as estatísticas, o nosso povo é um povo muito endividado. Isso é muito ruim, inclusive para o próprio país, né? Para o próprio país, se tem uma população endividada, né? De certa forma, as facilidades que tem para que eu possa me endividar faz com que eu, por falta de conhecimento ou falta de educação, é porque esse nome falta de educação é tão pesado, tão É. agressivo, né? Mas com a minha falta de educação financeira, eu me prejudico cada vez mais, é um processo natural, né? E isso sabe o que é muito interessante, Leite, porque quando a gente fala sobre essa questão de educação, quando a gente fala sobre a questão de investimentos, o que passa primeiramente em nossa mente é aquela questão complexa de números, de matemática. Então, eu acredito que naturalmente, né, a gente acaba meio que deixando de lado por entender ou por ter essa falsa compreensão que educação financeira, assim como investimentos, eu preciso saber muito de matemática, de cálculos complexos. E, na verdade, quando a gente vai realmente para o que é educação financeira, a gente percebe que não é tão complexo quando a gente pensa nesse aspecto de cálculos, né? Até porque nós temos inúmeras plataformas, inúmeros programas que podem fazer essa parte mais complexa. Mas a educação financeira, por incrível que pareça, ela permeia mais fortemente
a questão emocional e psicológica. Que ela que a desregulagem do psicológico É. é que provoca endividamento, né. Sim, e o que é mais interessante, que muitas vezes nós não paramos para falar sobre essa questão, é o poder que um desequilíbrio financeiro, ele é um poder destrutivo dentro do núcleo familiar, né. Quantos casamentos nós não poderíamos elencar que, acabaram por questões financeiras? E assim, tá no nosso dia a dia, independentemente se eu tenho uma formação numa área de investimento ou não, seja aquele vendedor de coco lá no sinal, seja o grande empresário, todos nós temos que lidar com a educação financeira. E é como nós começamos a nossa fala, está muito além de apenas ou meros números. Nós estamos falando de questões mais profundas, emocionais e psicológicas, Sim, que a gente não aprende lá no básico, não lá no ensino aprende. básico, E né? impacta, como você disse, nas relações. Exatamente. As relações não só de casais, mas das relações como um todo, né. Exato. Porque acabou aquele tempo de dizer assim: "Eu me caso com você e moro até debaixo de uma ponte, vai mais não, não vou mais não, ninguém vai mais não". Georgiane, falar em estratégia de investimento, as pessoas hoje estão buscando, com ou sem educação financeira, buscar mais, investir mais? Sim, o que que a gente percebe? E aí eu volto para aquela, linkando com aquilo que eu falei da questão da informação, né, que a informação ela está disponível para qualquer pessoa que queira acessar através das redes sociais. Por essa questão, por essa informação estar disponível, a gente percebe um acesso maior de pessoa física nesse mundo de investimentos. Quando a gente vai olhar para a estatística dentro da Bolsa de Valores, a gente percebe uma crescente de pessoas físicas entrando nesse mundo do investimento, investindo na Bolsa de Valores, tendo uma exposição maior dentro da renda fixa, né? Porque assim, ainda existe um volume enorme de pessoas aplicando em poupança, né. Só que, elas não se arriscam a sair da poupança, mesmo a gente tendo títulos de renda fixa pagando muito melhor, mas elas estão ali no porto seguro e não conseguem sair dali. Mas com as informações disponíveis e com melhor acesso pela população, a gente acaba vendo uma migração da poupança para o mundo de investimento. Claro que o mundo de investimento é amplo, e a gente consegue acessar várias estratégias de investimento dentro do mercado, mas, por exemplo, aquele investidor iniciante, ele naturalmente, quando ele sai da poupança, ele ainda está ali com muitos receios, até porque a falta de conhecimento também é um entrave, porque se você desconhece como funciona o mercado, como funciona o sistema, naturalmente você vai ter maiores receios. Mas, a mi Insegurança por falta de é, conhecimento, né. à medida que você vai conhecendo, que você vai colocando o primeiro pé, o segundo pé, e você vai sentindo que de fato, o mundo de investimentos não é apenas para quem é milionário, e aí você consegue verificar, né, ver a questão da gestão de risco. Eu tenho um ativo que me paga retorno X, mas eu tenho que estar disposto a correr um risco Y, né. Então essa relação de risco e retorno, ela é presente dentro do mundo de investimentos, mas isso é algo que a gente consegue, ter bons títulos, de renda fixa, inclusive com risco soberano, que no caso são os títulos públicos do governo, né. A gente costuma dizer que para que a gente perda dinheiro dentro dos títulos públicos do governo, o governo precisa quebrar, e para o governo quebrar, todo o resto já quebrou, né. Então, a gente consegue acessar vários tipos de ativos dentro do mercado, com variados retornos e variados riscos, mas à medida que você, inicia
Claro, tem toda uma análise de perfil de investidor, né? A gente também analisa quais são os objetivos, quais são os sonhos do investidor, porque à medida que a gente vai conhecendo quais são os objetivos desse investidor, a gente vai delineando qual é a melhor estratégia para ele, sempre equilibrando risco e retorno. Eu sempre me perguntei por que as instituições querem conhecer o perfil do investidor. Então, dentro do nosso mercado financeiro, Leite, existem várias normas que têm como propósito regulamentar o sistema como um todo, mas também existe a preocupação por parte dos reguladores de proteger o investidor, né? Então, assim, essas regulamentações, ela tem esse objetivo de proteger o investidor. E nessa proteção, o que é que a gente se depara? Eu não posso, por exemplo, digamos, um caso hipotético, eu tenho um cliente de 75 anos, certo? Que trabalhou a vida toda e tem ali X valor na poupança. Eu não posso simplesmente pegar esse meu cliente que já tem 75 anos, pegar a economia dele da vida toda e simplesmente colocar num ativo de alto risco, que muitas vezes eu preciso do longo prazo. Será se esse meu cliente de 75, 80 anos, ele tem esse longo prazo para, às vezes, um ativo que teve uma performance negativa e vai precisar do tempo para se recuperar? Será se esse meu cliente ele realmente dispõe desse tempo? Então, quando a gente pega a norma, quando a gente pega os regulamentos, a gente tem que analisar tudo isso pensando no momento de vida do cliente, quais são os objetivos desse cliente, para que a gente possa analisar o perfil a partir de toda uma análise, de toda uma entrevista, para que a partir disso a gente possa de fato estar ofertando o melhor serviço, o melhor ativo para aquele cliente. Essa intenção, eu gostaria de te interromper, eu acho ela louvável, não resta a menor dúvida. Mas veja só, partindo do princípio, eu vou te intitular, por exemplo, aqui na nossa conversa, como, por exemplo, uma gerente de uma instituição financeira. Certo. Você trabalha para a instituição financeira e você defende a instituição financeira, você preza por ela, não resta dúvida. Então, você tem interesse na minha aplicação no teu negócio. Qual a rentabilidade que o teu negócio vai ter com o meu investimento? Assim, isso é um pensamento meu. Talvez depois você pode até com essa conversa dizer se eu sou, qual é o meu perfil. Porque o que é que eu temo? É exatamente isso. Eu tenho o meu capital, meu ativo, eu vou investir na tua instituição, mas você está me apresentando condições, você tem condições, tem um plano B na sua gaveta, mas você vai oferecer aquela que é melhor para a tua instituição, não melhor para mim. Porque o melhor para mim tu tá lá no plano B, tá lá na gaveta. Eu estou criando situações Sim, hipotéticas, está lógico, né? certo. Isso pode acontecer? Leite, isso pode acontecer. Só que, como eu disse, pode, não deve, Hum, né? O que acontece? Nós temos algumas estruturas dentro do mercado financeiro. Por exemplo, pegando o seu exemplo, eu tenho uma instituição financeira X, que eu vou chamar de bancão, né? certo. Eu tenho essa instituição, ela é bancão. Essa instituição, ela só vende ativos que ela mesma criou, né? Digamos, ela tem lá na prateleira dela, ela tem o fundo X e Y, que é administrado por ela. Só que dentro do mercado financeiro nós temos uma outra instituição que ela não é banco, ela é corretora. E aí, só para você entender, o banco ele funciona como se fosse uma loja na Rua São Pedro. Por exemplo, Certo. já uma corretora aberta, ela funciona como um shopping. Ela tem, dentro da estrutura dela, vários ativos de várias instituições financeiras. Então, nós temos essas duas
essas duas figuras dentro do mercado. Eu tenho o banco que ela só vende os produtos dela e eu tenho corretoras de valores que ela vende dentro da estrutura da plataforma dela aberta, ela vende vários ativos de outros bancos. Também. Então, aqui eu tenho a opção de pegar, por exemplo, eu quero um fundo de investimentos, eu consigo ver um fundo de investimento da Caixa, do Banco do Brasil, do Santander, da XP, da BTG, eu consigo ver quais são as melhores taxas, eu consigo ver quais são as melhores correlações de risco e retorno. Quando aqui no Banco X, eu só vou ter acesso, eu só vou visualizar o produto dele. Então, dentro do mercado financeiro, a gente consegue ter toda essa situação. Então, ou seja, a corretora ela tem a oportunidade de me oferecer uma condição melhor. Porque ela tem vários ativos de vários bancos. E aí, o assessor vai chegar para o seu cliente e vai dizer assim, olha, cliente, eu tenho o fundo X que te interessa e nós temos da instituição A, B, C, D com as taxas tais e a relação de risco e retorno. Então, apresenta para o cliente e o cliente, ele orientado pelo assessor, ele vai ter condições de dizer assim, às vezes tem a questão de ser afetivo. Não, eu gosto mais do banco X, porque eu já tenho um relacionamento, ou mais do banco Y. Então, isso é muito interessante dentro do mercado. Eu acho isso muito democrático dentro do mercado. Estou conversando com a assessora de investimento, Georgiane Soares, aqui no programa Café com Leite, falando sobre estratégias de investimento e gestão de riscos. Georgiane, vamos beber água, São Geraldo? Por favor. E vamos... Cafezinho é justo, né? Por favor. Cafezinho com leite. Quer conhecer um pouco mais sobre investimentos financeiros? É só ficar ligado, nosso intervalo é rápido, é só o tempo de nos deliciarmos desse cafezinho. Voltaremos em instantes. Volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Eu vou pedir permissão à minha convidada aqui, a Georgiane, para apresentar para você aqui, ó, minha queridinha. Café com Leite em Revista, 8ª edição. Uma capa maravilhosa. Olha o bondinho aqui de Juazeiro, ó, coisa maravilhosa. Olha aqui, ó, TV Café com Leite, TV Verde Vale, parceiras. Matérias, aqui eu acho que não tem matéria de investimento financeiro, mas tem de empreendedorismo, tem de saúde, tem de direito, tem muita coisa boa. E sabe o melhor? É feita para você. Pega o seu exemplar na Rua Delmiro Gouveia, 163, no centro de Juazeiro do Norte. Ou mande uma mensagem para as nossas redes sociais, minha produção vai enviar para você gratuitamente. Essa daqui não vai para você, porque essa daqui é da minha convidada, da Georgiane. A sua está guardada, eu encaminho para você gratuitamente, tá? Manda uma mensagem aí para as nossas redes sociais. Georgiane, Georgiane, me diga uma coisa, conheceu o perfil do investidor? Que você falou com muita propriedade os cuidados que realmente a instituição tem para com ele, que não resta dúvida que é o cliente, é quem é o sustentáculo do negócio, né? Mas me diga uma coisa, necessariamente, você falou também que muita gente, muitos jovens investirem nesses últimos anos aí, inclusive após pandemia, eu observei que investimento em ações aí foram absurdas, né? A quantidade de jovens investindo em ações. Eu te pergunto, necessariamente todo investimento tem risco, né? Sim, todo investimento tem risco. Eu já tenho que estar consciente disso. Sim. No caso, quando a gente oferta um ativo para um cliente, a gente tem que ter esse cuidado de mostrar para o cliente quais são os riscos que aquele ativo tem. Nenhum ativo ele é livre de risco.
Nós temos os títulos públicos que têm o risco soberano, mas o risco soberano não significa dizer que não tem risco. Todo tem risco. Claro, sempre vai o risco de um ativo ele vai estar muito alinhado com o retorno. Então, se um ativo ele me promete ter um alto retorno, inevitavelmente eu tenho um alto risco com aquele ativo. Vai junto, né? Vai junto. Então, assim, não tem milagres dentro do mercado financeiro. Eu até muitas vezes, quando alguém, eu sou contador e eu converso com muita gente sobre o assunto, e eu sempre digo isso, eu digo, olha, não existe segredo no mercado financeiro que nós vivemos hoje, alguém te pagar 10%, cara, ao mês, isso é inexistente, isso é absurdo, isso é algo Perigoso. perigosíssimo, né? Exato. Então, aí, a pessoa se empolga e acha bom e é legal realmente, e a velha pirâmide, você entra ali, os primeiros é ótimo. Mas tenha muito cuidado, eu sempre advirto aqui aos nossos telespectadores com isso. Se você é inseguro, vai para a poupança, tá? Pelo menos é um risco menor, digamos assim, mas tem risco ainda, né? Tem. Então, assim, não sabe onde colocar e tá com receio de fazer qualquer tipo de aplicação, vai pelo menos para os títulos públicos, que paga melhor do que Não, a consulta poupança. uma assessora. É melhor, consulta uma Então, assessora. assim, essa questão é um perigo, né? A gente percebe que tem muitas pessoas, de fato, às vezes até pessoas instruídas, que acabam acreditando muito nessa questão de ter um retorno absurdo, sem achar que vai ter um risco também absurdo. Se estão lhe prometendo 10% ao mês, analisa isso direitinho, porque você ganhar 1%, 2% ao mês, você já está ganhando um absurdo, né? Então, corre dessa questão de 10% ao mês, porque Não tem segredo. não existe mágica dentro do mercado. O que muda o jogo dentro do mercado, dentro do mundo dos investimentos, é tempo, é você ter paciência, é longo prazo. E o longo prazo, casado com os juros compostos, muda o jogo. Mas não é em um mês, não é em um ano, não é em 2 anos que você vai dobrar o seu capital. Você precisa, dentro do mundo de investimento, você precisa ter paciência, você precisa ter constância. No mundo dos investimentos não existe investimento sem risco. Tem risco. A gente consegue diminuir os riscos, né? Porque existem vários riscos dentro do mercado, Leite. Por exemplo, nós temos riscos riscos sistêmicos, riscos não sistêmicos, né? Que são, por exemplo, eu tenho um risco que é aquele risco que eu não consigo controlar. Que riscos são esses? Uma pandemia. Alguém conseguia prever uma pandemia que parou o mundo? Eu não consigo controlar esse risco. Mas já existem outros riscos que a gente consegue até eliminar esse risco, que são diversificação de carteira, você de fato ter exposição a ativos alinhado com o seu perfil de investidor, de fato você ter um acompanhamento, não achar que você vai dobrar o seu capital da noite para o dia. Isso não existe dentro do mercado financeiro. Então, quando eu diversifico a minha carteira, quando eu de fato coloco ativos descorrelacionados dentro da minha carteira, eu consigo diminuir drasticamente o risco da minha carteira. Para além desses riscos que eu mencionei, nós temos risco de liquidez, nós temos risco reputacional. De repente, eu tenho um ativo de crédito privado de uma empresa que eu nem conheço, eu não sei qual é o histórico dessa empresa. E aí eu vou lá e aporto todo o meu recurso naquela empresa sem saber quais são os riscos que estão atrelados. Será que aquela empresa ela vai conseguir honrar aquela dívida, aquele título no longo prazo? Será se ela não tem um risco de liquidez no futuro? Então,
quando a gente analisa um ativo, a gente tem que considerar todos esses fundamentos. Se a empresa tem uma boa reputação no mercado, quanto tempo ela já está no mercado, para saber se de fato ela vai ter essa capacidade de honrar com aquele compromisso. Nós também tem os riscos de default, que são o risco de calote. Então, são vários riscos que permeiam dentro do mercado financeiro que o investidor ele deve estar atento. E quando ele tem um assessor ou um consultor de investimento andando ali lado a lado com ele, sentando, mostrando para ele quais são os possíveis riscos que aquele ativo tem, aí muda o jogo. Me diga uma coisa, quando você fala risco, eu me direciono a tipos de aplicação, ou seja, de investimentos, ou CNPJs distintos? No caso, nós conseguimos atenuar os riscos, tanto essa questão do emissor, que no caso seria o CNPJ, por exemplo, eu vou aplicar em setores bancários, por exemplo. Dentro desses setores bancários, eu tenho Banco do Brasil, eu tenho Santander, eu tenho empresas que são consolidadas no mercado. E aí eu tenho um banco XY que foi fundado há 5 anos, né? Onde eu corro mais risco? Então, eu consigo diversificar o risco, atenuar o risco, considerando a questão do emissor, né? E aí eu vou pensar na questão do CNPJ propriamente dito, mas eu também consigo diversificar pensando no ativo, se é um título público, se é uma ação, se é um CDB, se é um fundo de investimento, se são investimentos internacional. Então, se eu tenho algum fundo de ação, algum fundo atrelado ao câmbio. Então, a gente consegue fazer uma diversificação dentro da carteira do cliente, considerando todo esses riscos que permeiam a carteira, de modo a gente podendo até eliminar alguns riscos, mas lembrando, nunca a gente vai conseguir eliminar 100% do risco. A gente vai Ou conseguir seja, diminuir. diversifique seus investimentos e você estará mais seguro, né? Exatamente. Um detalhe importante que eu acho também é o seguinte, que eu aplico eu invisto um determinado valor por um período X. Concluindo este prazo, eu posso ou não permanecer ali, eu posso sair dali, mudar tanto de instituição como tipo de investimento, né? Depende do que o mercado me oferecer de melhor. Pode. Existem várias características dentro do mercado. Por exemplo, eu tenho um ativo, digamos que eu tenho um fundo de investimento dentro da minha carteira, que ela não tem prazo para encerrar suas atividades. Então, eu posso carregar esse ativo por X anos, se isso estiver alinhado com a minha estratégia de investimento. Mas existem também aqueles ativos ou aqueles fundos que ele tem prazo. Por exemplo, eu tenho um título público com vencimento em 2005, né? Eu comprei, carreguei esse ativo até agora, 2005. 2025. Essa operação ela vai ser encerrada. Encerrando essa operação, eu vou ter o meu recurso disponível. Então, eu posso pegar esse meu ativo e aplicar em uma operação semelhante, ou eu posso simplesmente pegar meu recurso e aplicar em outras estratégias que façam sentido. Até porque deve sempre ser considerado que a estratégia que você usou há 5 anos não é a mesma. Não é a mesma, porque o cenário econômico ele já é outro. O cenário geopolítico já mudou completamente. Então, as estruturas que estão sendo criadas, que estão sendo desenvolvidas dentro do mercado hoje, são estruturas e estratégias certamente com alguns vieses diferentes das estratégias que foram elaboradas há 5 anos. É na mesma proporção em que eu devo analisar, por exemplo, se eu aplicar se eu investir, porque eu ainda sou do tempo de aplicação, mas se eu fizer um investimento por 5 anos, por exemplo,
e ao longo do percurso, se me aparece uma nova condição, eu preciso balancear para saber se eu posso quebrar essa rotina aqui, esse compromisso, e partir para essa daqui. É muito relativo, depende do que eu vou perder aqui, né? Pronto, mas aí É risco. existem ativos que eu consigo sair da estratégia sem deságio. Por exemplo, tem estratégias que eu entro que tem um vencimento X, mas que se eu sair dessa estratégia, eu vou sofrer marcação a mercado, né? Eu vou sofrer a marcação a mercado, mas talvez eu consiga sair com ágio. Mesmo não carregando até o vencimento dentro do mercado secundário, é possível que, a depender do cenário, eu consiga sair com ágio. Só para exemplificar, eu tenho uma NTNB com vencimento em 2045, por exemplo. Essa NTNB, quando eu entrei nessa NTNB 2040, eu acordei que eu iria receber lá no vencimento inflação mais 5%, por exemplo. Só que hoje, né, digamos que não é o que está acontecendo hoje, mas digamos que hoje os títulos públicos NTNB, elas estão pagando NTNB mais IPCA mais 4. Então, se hoje o mercado está pagando IPCA mais 4 e eu tenho um título IPCA mais 5 para vencer lá em 2040, se eu trazer a marcação a mercado e eu sair dessa estratégia, eu não vou sair com perda. O contrário também é verdadeiro. Se eu pego hoje o mercado, nós encontramos dentro do mercado NTNB IPCA mais 7, mais 7,3, por exemplo. E se eu comprei essa mesma NTNB com vencimento 2040, IPCA mais 5, se eu sair dessa operação hoje, eu vou sair perdendo dinheiro, mesmo sendo renda fixa. Então, assim, depende muito. Agora, se digamos que o investidor, ele é um investidor que ele sempre... Não é uma operação comum, não deve ser feita, né? Então, mas aí tem aquele investidor que ele sempre precisa ter ali a disponibilidade dos seus recursos. Então, nesse caso, a gente precisa buscar operações que tenham liquidez diária, de modo que ele não sofra fortemente saindo Sempre dessa balanceando. operação. Vamos continuar essa nossa conversa, viu? É muito interessante aprender a investir para não dar um tiro no pé, né? Estou conversando aqui com a assessora de investimento, Georgiane Soares, no programa Café com Leite. Georgiane, água São Geraldo, por favor. Café com leite, por favor. Quer conhecer um pouco mais sobre investimentos, riscos do seu negócio? É simples, fique ligado, nosso intervalo é rápido, nós voltaremos em instantes, fique ligado. Terceiro bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Lembrando que de segunda a sexta-feira o programa Café com Leite é a nível regional, na TV Café com Leite, na TV Verde Vale, na TV Cariri, nas redes sociais. Agora, aos domingos, às 23 horas, não vá dormir sem se deliciar de um cafezinho e uma boa informação. Na TV Meio, a nível nacional, nós temos a edição do programa Café com Leite. Hoje, falando sobre estratégias de investimento e gestão de riscos. E a minha convidada de hoje é a assessora de investimentos, Georgiane Soares. Georgiane, quando nós falamos em investimentos, falamos em risco, nós falamos também em liquidez. Eu até conversando essa semana com um cidadão, que eu disse para ele que ele é rico economicamente e é pobre financeiramente. Ele me perguntou por quê. Eu digo, porque você tem um patrimônio significativo, mas você não tem dinheiro. Ele não tinha dinheiro para tomar um cafezinho comigo. Mas um cara
milionário economicamente. Ou seja, tinha muitos bens, mas não tinha dinheiro. Eu disse, você é rico economicamente e pobre financeiramente. Ele disse, pai, Leite, tu me maltratou. Eu disse, não, é minha visão. Aí eu te pergunto, liquidez dentro desse contexto tem que ser analisado antes de fazer um investimento? No caso, nesse contexto, de fato, isso é real, né? Principalmente, nós temos muitos empresários, muitas pessoas ricas que elas resolveram ter todos os seus investimentos em imóveis, por exemplo, né? Então, tem pessoas que têm inúmeros imóveis e isso é interessante, naturalmente, mas também tem essa questão do risco de liquidez. E aí eu exemplifico. Por exemplo, eu tenho uma casa que vale R$ 1 milhão e eu estou com um aperto financeiro. Eu estou precisando de R$ 1 milhão. Se eu colocar esse imóvel para vender hoje, eu quero vender esse imóvel hoje por R$ 1 milhão. Eu consigo hoje, de imediato? Possibilidade aí é muito pequenininha, Então, muito. e a questão do risco de liquidez é justamente isso. Eu tenho um imóvel, ele de fato vale R$ 1 milhão, mas ele não está disponível no momento que eu preciso dele. Então, se eu diminuir esse imóvel que vale R$ 1 milhão, se eu diminuir para 500 mil, pode ser que eu venda. Mas aí eu perdi dinheiro. Então, essa questão dentro dos investimentos deve ser considerada e ponderada pelo investidor, né? Eu não posso simplesmente pegar 100% do meu patrimônio, 100% dos meus recursos e aplicar todos em imóveis. Por quê? Porque na hora do aperto financeiro, pode ser que eu não consiga vender aquele meu imóvel pelo um valor justo, né? Então, o ideal é sempre você ter uma reserva, e é uma das questões que a gente percebe que muitas vezes nós não temos, é aquele grande empresário que tem vários imóveis ter de fato uma reserva financeira, para que no momento do aperto ele não precise se desfazer de um bem perdendo o valor do bem. Então, quando eu tenho essa reserva financeira com liquidez, de modo a atender às minhas necessidades, eu acabo evitando perdas financeiras. Sim. Porque um imóvel, ele tem essa É questão o do risco. resgate de longo prazo, né? E Exatamente, sem prazo determinado. Porque exatamente. lá na aplicação, no investimento financeiro no banco, aplicação A, eu sei que em 2026 eu vou tê-lo, né? Exatamente. Mas até nesse contexto, Leite, a gente tem que ter cuidado. Por exemplo, eu não posso pegar o meu cliente, digamos que o meu cliente tem R$ 100 mil. Eu pegar os R$ 100 mil do meu cliente, aplicar num fundo de investimento que seja, que o meu cliente só vai conseguir acessar aquele dinheiro daqui a 5 anos. Será se eu observei que esse meu cliente tem uma reserva financeira para uma questão de emergência? Até porque, Leite, nós sabemos o quanto as nossas vidas são cheias de imprevistos. Nós não temos como prever quando um ente querido nosso vai adoecer, ou um ente querido nosso vai falecer, ou questões de educação, questões mais pontuais, o carro vai quebrar. Então, eu não posso simplesmente pegar todo o meu recurso e engessar o meu recurso dentro de uma aplicação onde eu não vou conseguir acessar. E para além disso, né, para suprir essa necessidade pontual aqui, com o meu dinheiro engessado aqui, talvez eu tenha até que ter que acessar um empréstimo que eu vou pagar juros que não faz sentido porque o meu dinheiro está engessado. Então, eu preciso, dentro dessa estratégia, dentro da análise do perfil do meu cliente, saber se de fato existe uma reserva financeira para que o meu cliente não precise se desfazer dos investimentos dele ou mesmo de um imóvel, perdendo dinheiro. O investimento, no caso do imóvel, é de longo prazo. Mas vamos dizer aqui o seguinte, me corrija. Um investimento, por exemplo, em um negócio. Eu tenho dinheiro, eu quero retirar da aplicação do investimento e quero investir em, digamos, numa loja. Eu quero abrir uma loja, eu quero abrir uma fábrica, abrir um negócio. É risco também, né? Sim, é,
abrir um negócio, especialmente no nosso país, onde a carga tributária é tremenda, onde a gente tem todos os dias nascem inúmeras normas para meio que engessar. Na hora que o cliente ele quer de fato investir no empreendimento, ele tem que considerar os riscos que permeiam aquele negócio. Mas para além dessa questão, ele tem que considerar o custo de oportunidade, né? Se o mercado hoje, por exemplo, a Selic hoje a taxa Selic está 13,25 ao ano. Então, para que esse meu negócio ele faça sentido dentro da minha estratégia de investimento, ele tem que retornar acima do que o mercado está ofertando. Considerando que tem meu trabalho aqui em cima, tem toda uma responsabilidade mais complexa, porque é um Ex- negócio, né? Exato. Então, só aumentar de 13,25 hoje na Selic, no exemplo, e ir para 15,16 não vale a pena. Tem que ter algo bem mais significativo, né? Existe todo um cálculo, né? Todo um cálculo que envolve o custo de oportunidade e o que de fato o negócio vai me retornar para que o cliente tenha uma melhor visão de se faz sentido ou não empreender naquele negócio. Tem o empreendimento, tem o investimento no negócio e tem a rentabilidade. Tudo isso tem que ser ponderado. Exatamente. Até porque tem o trabalho dele, tem todo o não, mas é porque eu quero gerar emprego e renda para o meu município, para o meu estado e tal. Mas isso não vem ao caso partindo do princípio de que é um investimento. Mas deixa eu te perguntar, o investimento eu preciso pensar duas vezes antes de fazê-lo? Em qualquer sentido, até em abrir uma empresa ou comprar um imóvel ou aplicar no mercado financeiro? Na verdade, a questão do investimento, você precisa conhecer qual é o investimento que você está entrando. Analisar tudo que a gente já falou até aqui, todos os riscos que envolvem esse investimento. E aí, analisando todos os riscos que envolvem esse investimento, eu vou analisar para os meus objetivos, os meus sonhos, o que eu almejo a partir daquele investimento. A partir de toda essa análise, eu decido se faz sentido para mim ou não aquele investimento. Não é nem E, que precisa pensar duas vezes, mas você precisa ter toda a clareza do que envolve aquele e investimento. lembrando que cada dia que você passa pensando é um dia a menos, né? Sim, é. Por exemplo, né, se eu estou pensando, digamos, eu estou pensando em dolarizar parte do meu capital, que é algo que deve ser considerado por todo investidor nesse atual momento do nosso país. É algo que deve ser considerado dolarização de parte do seu patrimônio. Digamos que hoje o dólar está 5, eu vou chutar, 5,79. Se eu passo muito tempo pensando se eu vou dolarizar ou não, e acontece algo no mundo político brasileiro e amanhã esse dólar atinge 5,80, 5,89, então, em tese, eu já fiquei no prejuízo quando eu penso em dolarizar meu recurso, porque o câmbio ele está pressionado, então acaba que eu vou pagar mais caro para enviar o meu dinheiro para fora. Então, claro, a gente tem que analisar todos esses fatores e ver qual é o melhor momento. Mas existe uma máxima dentro do mercado que dólar caro é o dólar que a gente não tem na carteira. Dólar caro é o que a gente não tem na carteira. Legal. Me diga outra coisa. Quitar dívida com desconto é um investimento? Quitar a dívida com desconto, eu não diria que é um investimento, mas é uma excelente estratégia. Muito bem. Estou conversando aqui com a assessora de investimentos, Georgiane Soares, aqui no programa Café com Leite, falando sobre estratégias de investimento e gestão de riscos. Georgiane, essa conversa, ela estenderia aqui a mais 1, 2, 3, 4, 5 programas e não chegaríamos ao fim, porque é um tema envolvente, é um tema gostoso de se conversar, é um tema que chama a atenção das pessoas, mas sempre tenho dito que o objetivo principal aqui do nosso programa é
chamar a atenção das pessoas. Tenha seu dinheiro, invista da forma correta, com a assessoria correta e você se dá bem, né? Mas eu preciso fazer um intervalozinho. Vamos tomar um cafezinho? E uma água? A gente volta já, tá bom? E a você que nos acompanha nesse momento, fique ligado, nosso intervalo é rápido, é só o tempo de nos deliciarmos de um cafezinho e de uma água mineral São Geraldo. Voltaremos em instantes. Era rapidinho, já me deliciei de um cafezinho, já bebi uma água mineral São Geraldo, já estou de volta aqui, mas agora para agradecer a aula. Aprendi muito, pena que estou sem capital para investir, mas aprendi para, no momento oportuno, tomar as devidas providências, em especial consultar uma assessora, né? Como achei legal essa ideia de que uma corretora me dá várias vertentes, vários caminhos, vários percursos, né? Georgiane, muito obrigado pela sua presença, pela sua aula, o seu tempo, foi excelente. Eu espero tê-la novamente aqui para a gente continuar batendo um papo e eu poder lhe oferecer meu cafezinho. Muito obrigado. Leite, eu é que agradeço pela oportunidade, assim, é um momento ímpar e que de fato a gente possa fazer a diferença nesse mundo. Que bom, muito obrigado mais uma vez. E a você que nos acompanhou até agora, obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Quero aproveitar e mandar um abraço aqui para Maria das Dores, no bairro Santa Teresa, Ivone, lá em Barbalha, Patrícia, no Frei Damião, Auricélio e Luísa, lá no Oásis, Pedro Santos, na cidade do Crato, Afonso, na cidade de Barbalha, meu compadre Nelson e Fátima, aqui no bairro do Socorro. Pessoal, o pessoal do Socorro ali assiste o programa Café com Leite e também lá no Belmonte. Fui lá no Belmonte, lá no Crato também. Impressionante a audiência do programa Café com Leite, viu? William Soares, lá no bairro Franciscanos, e a todos vocês que nos acompanham diariamente, obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Lembre-se, de segunda a sexta-feira eu tenho sempre um convidado muito especial para você. Aos domingos nosso programa é nacional, às 23 horas, esperamos por você. Beijo a todos.